Rafael, Oi? 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 você Vicente, está está me me ouvindo? ouvindo? Está me Eu ouvindo? escuto você, Vicente. Eu estou te ouvindo. Você me ouve? Sim, escuto. Não, tudo Sim? bem. É isso que eu quero saber. Se está todo mundo ouvindo. Vocês nem precisam me ver, só me Sim, ouvindo tá bom. Então vamos lá. sim. Pessoal, vamos dar início ao nosso momento de estudo de hoje, tá certo? Aproveitando que hoje nós vamos falar dentro dos nossos assuntos. Esse é um tema que nós estaríamos desenvolvendo, tá? Mas, hoje nós vamos falar sobre expiações de castigos e quem quiser fazer pergunta pode interromper, não tem problema, tá ok? Entendido? Entendido, pessoal? Sim, Perfeito. Então, Rafa, se você não estiver me ouvindo, você fala, tá bom? Tô ouvindo, sim. Então tá bom. Ok. Dentro desse tema, né, de provas e expiações, muitos de nós na doutrina espírita, às vezes, quando buscamos resolver as nossas dificuldades, os nossos problemas, invariavelmente vamos até as casas espíritas para buscar dos espíritos alguma explicação para os nossos sofrimentos, para as nossas dores, para que a gente possa entender, né, a dificuldade que nós estamos passando. E essa dificuldade, às vezes a gente acha que é injusta, a gente acha que Deus não está nos amparando, não está nos dando, de acordo com aquilo que nós achamos que merecemos, o alívio necessário, o alívio suficiente para nós vencermos as nossas dificuldades. Dentro desse assunto, então, para que a gente possa entender um pouco mais, e não transferir somente para os espíritos tudo aquilo que nós entendemos como, como castigo, ou dificuldades, ou provas, é necessário nós fazermos algumas observações para entrarmos nesse tema. Principalmente no tocante ao momento que nós estamos vivendo, por exemplo. Né? Ao momento que nós estamos vivendo, é um momento difícil, onde muitos estão passando por dificuldade, outros estão passando com menor dificuldade, uma experiência e uma missão diferente. Né? Então, de individualidade nas experiências, nós podemos observar, né, como diz o texto, quando a dor bate à nossa porta e enche de sombra a nossa vida, choro, desespero, ficamos aflitos sem esperança, sozinhos, né? Ou seja, há motivos, há explicações para isso? Com certeza que há. Quando nós, no início desse ano, no grupo mediúnico, recebemos uma comunicação de um irmão espiritual que nos visita com uma certa frequência. Ele disse das dificuldades que nós estaríamos passando. Né? Qual era o motivo? Qual a explicação para isso? Para que nós pudéssemos, né, para que nós tivéssemos espiritual, para que a gente novas alternativas, ou nos encontramos e buscar alguns caminhos, algumas saídas. E nada melhor que quando nos encontramos numa situação como essa que estamos vivendo, por exemplo, a gente acaba criando condições. Você acaba buscando soluções, acaba fazendo coisas que a gente desconhece que é capacidade para quê. Então, há uma explicação para isso. O que é? O crescimento. Eu acho que nós estávamos muito acelerados e a gente não ia desacelerar, né? Se não tivéssemos sido freados de uma forma muito dura, muito dolorida, inclusive. Então, dentro deste processo, nós temos
que entender, primeiro, o que são provas. Né? O espírito, quando ele reencarna nesse processo reencarnatório, quando ele reencarna, invariavelmente, lá no livro dos Espíritos, fala a respeito das escolhas das provas. Nós escolhemos isso escolhemos o nosso caminho antes de nós reencarnarmos. Então, nós vamos entender o que são provas, né? O que são expiações. Porque muitas vezes uma prova é uma expiação, tá? Aliás, uma expiação é uma prova, mas uma prova não é uma expiação. Isso nós temos que entender. Porque provas são aquelas coisas que escolhemos. E as expiações são aquilo que nos é imposto, o que a misericórdia divina nos impõe como condição de crescimento espiritual. Acontece que dentro das nossas provas, muitas vezes nós provocamos essas expiações por nós mesmos. Vamos entender isso também. E o que é castigo? Tá? Tenho ouvido com muita frequência, nesses dias que se passaram, que estão acontecendo, muitas pessoas que lamentavelmente não conhecem, não têm conhecimento da doutrina espírita, da vida além da vida, que Deus está nos castigando, Deus está nos trazendo uma dor muito grande, achando que isso que nós estamos passando seja um castigo. Não é um castigo, né? Porque se fosse um castigo, é sinal de que Deus seria um pai de justiças, é sinal de que Deus seria uma luz que ilumina mais a uns e não aos outros. Então, nós vamos entender também o que é o castigo. Perfeito? Todos ouvindo ou não? Sim, estamos ouvindo. Ok. E dentro do tema, o que é expiação? Expiação é o resgate imposto a espíritos recalcitrantes. Né? Nós falamos aqui no nosso encontro passado, falamos com relação aos capelinos, a saída dos capelinos do planeta deles para vir à Terra foi uma expiação, um resgate imposto pela misericórdia divina, a fim de que aqueles espíritos, vivendo em condições adversas e diferentes da que eles viviam, pudessem crescer. Então, lhes foi imposto uma condição. Olha, você vai para lá, mesmo você sendo alguém com muito conhecimento, porque eles eram e são espíritos altamente desenvolvidos intelectualmente, mas moralmente degradados, lhes foi colocado como uma expiação essa transferência, né, do planeta de Capela para o planeta Terra. Então, isto sim nós podemos ver como uma expiação, ou seja, algo que foi imposto àquele espírito. E nós vemos muitas vezes, em diversos processos reencarnatórios, as expiações que ali estão. Em corpos limitados, em corpos, espíritos colocados em corpos adversos, como nos casos, por exemplo, do homossexualismo, como vemos, por exemplo, a expiação em alguns casos de deficiência mental, de limitação de movimentos no corpo físico. Então, isto é imposto ao espírito que não quer se modificar. Ele vem encarnação após encarnação, reincidindo nas mesmas falhas. Então, a misericórdia divina chega a um instante em que ela fala, chega, agora vai ser desse jeito. Nós tivemos através do livre-arbítrio, as escolhas para que você, nas suas provas, mudasse, e você não fez. Então, agora será desse jeito para que você melhore. Né? Falamos dessas expiações, muitas vezes, em que espíritos vêm na mesma família para se entenderem, para se perdoarem, para se ajudarem mutuamente. E isto não acontece. Eles continuam se degladiando, continuam se matando, continuam se pegando. E o que Deus faz? O que faz a misericórdia divina? A Pleiade, que organiza todo o processo reencarnatório, pega estes indivíduos e traz em uma condição, em uma situação, daqueles que nascem, por exemplo,
grudados, colados, que são chifófagos, né? Chifófagos, que vem grudado no outro, para que um dependa do outro. Isto é uma das mais duras expiações que nós conhecemos. Uma das mais duras. Existem outras. Embora o indivíduo não esteja grudado, não esteja completamente dependente do outro, porque nesta condição, quando estão grudados, e na maioria das vezes que são separados, eles sucumbem, fazendo com que um dependa do outro, é uma situação crítica. Mas muitos de nós, muitos espíritos reencarnam em provas de expiação, em que lhe é colocada a condição para que ele cresça moralmente, para que ele se desenvolva, para que ele aprenda. Então, é um desafio. Tá? Além de ser essa imposição, é um desafio para ele. Colocada essa expiação na condição de crescimento, ele vai ter que vencer-se. Vencer as suas dificuldades. E muitas vezes, essa semana, por exemplo, mesmo, estava na rua e vendo um senhor até bem apessoado, apesar das suas vestes ruins. Eu fiquei imaginando, parado no farol, ele ali esmolando, né? E eu fiquei imaginando que tipo de expiação ele foi colocado. Porque ele vinha de uma forma tão humilde, a postura humilde, mais o semblante arrogante. Então, como se não estivesse aceitando aquela situação, ou seja, muitas vezes, na expiação, o espírito se revolta com a condição que lhe é imposta. Então, ele vem também como esse desafio, a fim de que o espírito cresça, a fim de que ele coloque, vamos dizer assim, o que nós chamamos de a mão na consciência, para ver se ele aprende alguma coisa, né? Para ver se ele tira da condição ou da situação que ele se encontra alguma lição. Então, muitas vezes, como no caso desse irmão, que estava esmolando por ali, extrapolou, né? Chico Xavier nos traz uma história em que o filho, né, ou a mãe se aproxima dele com uma criança no colo, em que já estava cego, surdo e mudo, e a mãe, em desespero, dizia que a medicina, que os médicos iam lhe cortar as pernas. Então já estava este espírito em expiação de limitação física. Porém, quando essa mãe diz ao Chico que vão cortar as pernas do seu filho, um garoto de aproximadamente 6 anos, ele consola essa mãe, a dispensa, ela vai embora, e Chico fica revoltado, né? E questiona Emmanuel por quê. E Emmanuel disse assim, na expiação que ele se encontra, na forma como ele se encontra, esse é um irmãozinho que já saiu da vida no corpo, através do suicídio por 9 vezes, e agora vamos lhe tirar as pernas para que não faça a 10ª vez. Então, nestas condições, são desafios que muitas vezes o espírito atravessa e passa, para que ele possa crescer e possa transformar-se, né? É um teste. Até onde vai? Muitas vezes, dentro daquilo que nós estamos vivendo, parece, a gente pensa assim, até onde eu vou aguentar? Por que está acontecendo isso comigo? Até onde eu vou aguentar? Então, o espírito colocado sob esta condição está sendo testado a todo instante, né? A todo instante ele está sendo colocado à prova a sua fé, a sua resistência, o seu parar, porque o que acontece muitas vezes com a gente, meu irmão, é que diante de situações que se apresentam, a gente não para pensar nesta situação, o que ela nos traz de bom. Espera aí, o que eu vou aprender com isso? A mesma coisa que nós estamos passando agora com essa pandemia. O que ela está nos trazendo de bom? E se a gente parar para analisar friamente, sair de dentro, né, sair de todo o envolvimento e olhar isso de cima, macro, não no micro que nós estamos inseridos, o que ela está nos ensinando? Por que estão sendo testados a esse ponto?
Então, vamos tirar desta situação lições, né? Vamos analisar a fundo o que está acontecendo, por que está acontecendo, qual era o nosso passo, ou o que nós fizemos, né? Como diz aquela frase, o que será que nós fizemos no verão passado? O que era que a humanidade fez no verão passado? Ou determinada região, ou determinada situação, porque se nós observarmos, há no globo terrestre algumas regiões que não estão sendo tão afetadas quanto outras. Tá? Certamente que não vamos entrar aqui no mérito, porque não fez a quarentena, porque não fez... Não, não, não. Vamos observar um outro ponto. Um outro ponto. Vamos olhar um pouquinho mais adiante de todas as ações naturais que devam ser feitas. Tá? Mas vamos olhar um pouco além. Nós vemos pessoas altamente materialistas que estão se transformando. A filha, por exemplo, do presidente mundial do Banco Santander na Espanha, que desencarnou através do vírus, ela disse assim: o meu pai, com todo o dinheiro que ele tinha, ele não viveu. Tá? O meu pai, com toda a grana que ele tinha, ele não conseguiu comprar a vida. Ou seja, ele foi embora e o dinheiro ficou lá em casa. E o que ele precisava, o que ele mais precisou e não teve, é de graça, que era o ar. Ele precisava respirar. Então, esse teste a que estamos submetidos, até onde, né? Até onde nós... Então, é essa reflexão que nós temos que fazer. Verificar, observar as nossas atitudes. Por que estamos sendo colocados nesse processo? Porque não são todos que vão passar por isso, apesar de passarem superficialmente, dentro das limitações, mas não são todos que desenvolverão a doença, não são todos que passarão pela ausência, pela falta de ar, não são todos que irão para as UTIs, terão aqueles que serão infectados e se curarão, às vezes sem o saber que tiveram. Então, todos esses testes, que é esse processo dentro do encaminhamento da expiação nos coloca, nós temos que olhar além. Quando observarmos o irmão em expiação, quando observarmos o irmão em dificuldade, não é olhar o momento em que ele está. Para e olhar um pouquinho mais além daquilo que se apresenta à sua frente. Então, na expiação também é um teste. O espírito é colocado para ver até onde ele resiste, né? E quando o espírito está em expiação, ele não aceita os sofrimentos nem as situações difíceis a enfrentar. Invariavelmente ele se revolta. Invariavelmente. E a gente vê nos processos reencarnatórios, mesmo dentro das provas, em que o espírito se coloca à disposição da espiritualidade, querendo voltar de qualquer forma, e aí lhe é imposto uma condição. Me recordo numa reunião mediúnica, certa vez, isso há uns 6 anos atrás, em que desenha-se um quadro, né? O espírito, para se reconciliar com aquele a quem eles estavam se digladiando já há muito tempo. Esse espírito, então, a espiritualidade, no momento do atendimento, no momento que esse foi um atendimento que nós fizemos por mais de um ano e meio, se não me engano, já no final do atendimento, do processo todo, abre-se um quadro à nossa frente e esse espírito, então, é colocado a condição que ele viria com aquele que ele estava obsediando, que ele estava se digladiando no decorrer dos séculos, dos tempos, em que ele viria numa cadeira de rodas, e que seria cuidado e empurrado por aquele irmão, o outro espírito, a quem ele obsediava. E ele disse assim: não quero, não volto, não vou fazer isso. É muita humilhação, eu não vou suportar. E toda a equipe que nos assessora disse assim: diga para ele que é a condição. E aí, neste diálogo com esse espírito, eu disse para ele: mas é uma condição, é uma oportunidade, a pior, apesar de ser uma situação dolorida,
É uma oportunidade de você você mudar os seus pensamentos, a sua postura, mudar os seus sentimentos. E ele então abaixa a cabeça, coloca a mão, a face entre as duas mãos, levanta e olha para mim e diz assim: mas você acha, meu irmão, que eu vou suportar? Eu falei: não tenho dúvida. Deus não nos dá o frio maior que o cobertor. Então, esses espíritos que não aceitam os seus sofrimentos, eles sofrem muito mais. Fica muito mais difícil essa trajetória, fica muito mais difícil essa caminhada. E muitos deles saem não suportando, não aceitando os sofrimentos, não aceitando as situações difíceis, o que ocorre, sai pelas portas do suicídio, muitas vezes agravando, muitas vezes não, com certeza agravando mais uma situação que ele poderia, quem sabe, uma reencarnação de 20, 30, 50, 60 anos, resolver. Quantas mais para frente ele vai ter que encarar para poder, né, saldar essa dívida, para poder sanar esta condição. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo bem? Pessoal, tá tudo mudo. Ou está todo mundo dormindo, A Ana tá dando um joinha. ou a internet caiu. Estamos em 13 pessoas aqui. Perfeito. É sinal que, se alguém não tiver conseguindo acompanhar, só dá um toque aí que o Rafael, que está vendo vocês, vai orientando, tá bom? Ainda, dentro do processo de expiação, como nós estávamos falando, esse rebelar-se, né? O espírito se rebela. Ou seja, ele vai se rebelar contra quem? Vai se rebelar contra a criação, contra a misericórdia divina. Então, é mais ou menos como um filho manhoso, né? O filho, quando nós estamos educando, muitas vezes, nós temos que ser duros com ele. Nós temos que dar a ele disciplina, colocá-lo num caminho justo, e aí ele se rebela. Se nós não tivermos a mão firme, se nós não tivermos os princípios definidos, o que vai acontecer com esse indivíduo? Se a gente amolecer, tá? Dentro da rebeldia dele, se ele rebelar em nós para não confrontarmos, nós simplesmente deixarmos ele fazer o que ele quer, ele não vai progredir, ele não vai melhorar. Né? Então, você fala para o seu filho: olha, você tem que fazer o dever de casa da escola. Aí ele fala: não quero fazer porque é muito difícil, a professora é ruim, que não sei o quê. Não, você tem que fazer o dever da escola. Ah, mas é muito difícil. Eu te ensino, eu te ajudo. E ele vai dando, muitas vezes, ele vai dando desculpas para não fazer. Ele está fazendo o que? Ele está se rebelando. Ele está se negando a fazer aquela tarefa. Se o pai, né, quando eu falo pai, é no sentido generalizado de pai e mãe, se os pais deixarem ele fazer o que ele quer, dentro dessa rebeldia, ele não vai crescer nunca. Ele não vai fazer a sua tarefa. Ele não vai aprender. Ele não vai aferir mais conhecimento. Né? Então, o espírito em expiação também se rebela. Ele se rebelando, ele vai atrasar muito mais a sua jornada, a sua caminhada. E isso, com certeza, tá? Lá na frente ele vai pegar de volta. Porque, da mesma forma como esse filho, esse aluno que não quis fazer o dever de casa, dentro da justiça, e se justa fosse, hoje as escolas não reprovam ninguém, lamentavelmente, estão criando, fazendo seres humanos aí sem qualquer preparo, seja intelectual como para a vida, esses indivíduos vão ter lá na frente, vão ter muita dificuldade no mercado de trabalho, eles vão ter muita dificuldade na escrita, eles vão ter muita dificuldade numa série de situações. Né? Por quê? Hoje, na rebeldia dele, que existe alguma coisa mais fácil para que ele faça, então ele se rebela ou não faz. Os pais, os responsáveis pelo crescimento desse indivíduo, não se preocupam, ele vai se perder. Então Deus, a misericórdia divina, sendo justa e perfeita, exigindo de cada um de nós, primeira coisa, disciplina, e ter fé e a certeza de que é o momento que vai passar. Né? Então, se ele aceita e toca em frente, ele vai
com certeza conseguir vencer. Tá? Me veio aqui agora uma citação de determinada pessoa, um tempo atrás, diz assim: é uma prova dura que eu tenho que enfrentar. Eu disse: é preciso para tirar da frente? Vai lá e faça. Né? E hoje estamos aí caminhando numa boa. Né? Reclama do peso da própria cruz. Olha aí o nosso amiguinho, né? Ai, não vou aguentar, que peso. Como eu disse, Deus não nos dá algo que a gente não possa carregar. E esse nos dá, essa cruz, esse peso que Deus nos traz, que nós vemos como peso, dentro, às vezes, da própria família, são expiações que nós encontramos. Através dos filhos difíceis, dos esposos difíceis, maridos, mulheres, pais, mães, enfim. Esta situação é uma situação extremamente pesada e que a gente acha que a gente não vai aguentar. Então, esse espírito, ele está constantemente reclamando de tudo. Tudo que você faz para ele não está bom, ele não encontra alegria, ele não encontra motivos. E aí, nós temos encontrado, meus irmãos, lamentavelmente, na atualidade, famílias que estão falhando com esses espíritos em expiação. Espíritos que vêm com uma tarefa definida, espíritos que vêm com a situação pré-programada e que necessitam daqueles que os cercam, necessitam do apoio, do encorajamento. Tá? E aí é que nós estamos falhando. A gente não se preocupa. O nosso egoísmo faz com que a gente abandone o indivíduo. A gente não tenha paciência com ele. E se ele está numa prova, está em uma situação de expiação, vai ficar muito mais difícil ele caminhar sozinho. Porque um dos grandes argumentos do esclarecimento nas reuniões mediúnicas é você passar de coração, não é só para aquele momento, para enganar aquele espírito. Não. É você dizer para aquele espírito: olha, vamos em frente, estamos aqui para te auxiliar, vamos caminhar juntos, vai dar tudo certo. É passar a esse irmão, tá, a este espírito que reclama do peso da própria cruz, passar a certeza que é um momento, é uma fase, que uma hora isto vai acabar, mas que ele pode melhorar esta condição da forma como ele tocar, da forma como ele encarar, da forma como ele aceitar. É a mesma coisa. Quando a gente toma conhecimento de uma doença, né? Do câncer, por exemplo. Quando a pessoa descobre que está doente, se ele se rebela contra a situação, agrava-se mais o estado de saúde. Se ele, tendo entendimento da misericórdia divina, tendo entendimento deste momento, porque a reencarnação em que ele se encontra é um momento transitório na existência dele, se ele entender que é uma faixa transitória, que é uma situação que ele vai passar, e aceitar isso, ele vai levar isso com muito mais tranquilidade. Ele não vai reclamar. Ele vai saber que existe uma razão para ele estar passando por aquilo. Né? Então, esse reclamar do peso da própria cruz, isto agrava em muito a condição de cada espírito. Tá? Porque ele vai viver uma existência sem alegria, ele vai viver uma existência amaldiçoando tudo que se apresentar na frente dele, ele vai viver um momento, não vai ter momentos de alegria, momentos de plena satisfação, tudo para ele vai estar ruim, porque a expiação, no processo expiatório, ele foi colocado em uma condição de tirar ensinamentos das dores, das dificuldades, e ele não está conseguindo enxergar isso, ele não está conseguindo ver isso. Tá? Invariavelmente, então, dentro de rebelar-se, de reclamar do peso da própria cruz, ele transforma a sua encarnação atual, em que ele vive esta expiação, em um momento de muita dor. Muito mais difícil se ele encarasse de frente, se ele aceitasse essa condição e dissesse assim: tudo bem, você me colocou aqui nas costas, esse peso eu vou carregar. Tá? E não vou reclamar. Como diz
aquele ditado, né? Que o bom cabrito não berra. Claro, estamos falando dentro de condições e situações que às vezes a gente não vive, porque quem está dentro de uma situação sabe muito mais como funciona. Tá? Mas quantos de nós já não passamos por momentos de reclamar de Deus? Quantas vezes não fomos, quem sabe, passamos por momentos de expiação que nos foi colocado, tá? E reclamamos disso. E muitas vezes nos rebelamos contra Deus. Temos que ter fé, temos que ter confiança e principalmente a certeza de que o responsável por melhorar essa situação não é o Criador, somos nós. Quanto mais rápido eu encarar, quanto mais rápido eu levar essa cruz pesada para outro patamar, mais rápido eu vou sair da dor, mais rápido eu vou sair dessa imposição. Perfeito até aqui? Vicente, você me ouve? Ouço. Então, eu passei por uma aprovação, você sabe disso, bastante grande, pesada, e eu vi muitas pessoas reclamando. E eu, em nenhum momento, eu me permiti reclamar, pelo contrário, todos os momentos em que eu me senti fraca, eu orei. E a minha fé aumentou, triplicou, multiplicou. E ela se tornou uma coisa tão branda, tão fácil, que eu via as pessoas sofrendo e pensava comigo, nossa, por que ela está sofrendo tanto? Porque eu não estava sofrendo. Sim. Então, eu sinto bem isso que você falou, da pessoa aceitar o que tem que passar por aquilo. Eu posso, eu não vou dizer claro aqui, mas eu posso lembrar aqui a nossa conversa, nossa última conversa, antes de você resolver. Sim. A Simone, pessoal, nós tínhamos uma situação difícil para resolver e agradeço, Simone, pela confiança naquela ocasião, né, de eu poder opinar a respeito. E a Simone então veio até mim e nós conversamos. Eu disse para a Simone, quanto tempo leva? Ela disse, tanto tempo. Eu disse, se você precisa resolver, ela disse, preciso. Eu falei, não tem que resolver? Tenho. Eu falei, então vai e encara. Sim. Simone? Tá? Vai e encara. E tanto é que nesse período em que ela estava resolvendo essa situação, queira sim, queira não, a gente acabou se falando de alguma forma, né? Sim. E também nós fizemos aqui, aquilo que eu disse agora há pouco, de dizer para o espiritual, vai que nós estamos contigo. Né? Aguenta as pontas que você não está sozinha. E aí é onde nós vamos fazer as nossas preces, onde nós vamos pedir que ela tenha, que esse espírito tenha o conforto, o amparo dos benfeitores para que possa vencer aquela dificuldade e vencer aquele momento. Tá? E hoje está aí a Simone com o problema resolvido. E muito mais fortalecida. Claro, com certeza. Né? Dentro daquele processo do diamante, o diamante ele só vira a condição de joia a partir do carvão quando ele é agredido, quando é polido, quando ele é cortado, quando ele é machucado. Assim são as expiações impostas aos espíritos para que, nesse polimento da dor, ele consiga se melhorar. Agora imagina você. Eu me vi em muitos momentos, na maior parte todos os dias, no momento das minhas orações matinais, eu agradeci a Deus por estar passando por aquilo. Eu agradeço muito a oportunidade que eu tive, que eu tenho sido privilegiada. Exatamente isso. Né? Como diz Emmanuel, né? Embora não nos pareça, o mal sempre trabalha a serviço do bem. Essa é uma frase que eu, costumo falar com frequência, passar aos amigos com frequência, escrever com frequência, porque é assim que nós temos que ver. Analisar o processo. Tá? Tenho que encarar? Tenho. Só depende de mim só. Então vou lá e faço. Fazer o quê? Vai doer? Vai, mas tem que fazer, não tem? Foi o que a Simone fez. Tá? E não adianta ficar reclamando, porque ferida que se lambe todos os dias não cicatriza nunca. Né? Essa ferida que todos os dias você vai lá, passa a língua, reclama, você revê, você não deixa ela sarar. Então, toca o barco, tem que passar para frente. Né? Mais alguém? Não, né? Ou todo mundo dormindo, viu, Rafa? Ou a coisa tá boa demais. Vamos lá. Está tudo atento. Né?
E o que é a prova? Geralmente é assim. Quando a gente era garoto, estudava, o pior terror que tinha era quando você chegava na escola, na sala de aula, o professor falava assim: tira uma folha do caderno e guarde o material. Tocava paura, pavor, terror, desespero, não era assim? Era uma loucura, né? Principalmente aqueles testes surpresa. E aí, quando a prova era marcada, olha, dia 15, quarta-feira que vem, vamos ter prova de matemática. Estudem. Estudem da página 5 à página 56, por exemplo, do livro. Então, isso era combinado, tá? Isso era combinado entre o professor, entre o aluno, entre toda uma situação em que ele estava vivendo, tudo aquilo que ele estava aprendendo, isso era combinado. Tá? E dentro desse processo, pode ser que entre hoje, que a prova foi marcada, e o dia 15, né? E o dia 15, que é o tempo que decorre para acontecer aquilo que foi combinado, o professor faça no meio desse período, digamos que hoje seja dia 1º, ou dentro daquele calendário que ele dá das provas, porque, invariavelmente, as escolas, na época, davam calendário. Hoje eu não sei como funciona. Então, você se preparava para isso. Você estudava, se preparava. Tá? E quando acontecia os testes surpresa, quem estava estudando estava tranquilo. Podia acontecer amanhã, depois de amanhã, porque ele estava sempre em dia com os estudos. Mas o pessoal do fundão, aquele pessoal que não tinha muito compromisso com a aula, entrava em desespero. Guarde o material e tire uma folha, né? Aquela folha servia muito mais para limpar as lágrimas do que para fazer prova, porque ele entrava em desespero. Então, a prova o que é? É o resgate escolhido por espíritos conscientes de seus débitos e necessidades de reparo, erro ou atitude equivocada. Esta prova, vamos fazer essa analogia da escola, da escola, quando você escolhe o curso que você quer fazer. Então, você escolheu o caminho, você escolheu a matéria, você tem consciência daquilo que você quer estudar, você tem consciência da necessidade de você estudar, você tem consciência de que você precisa ir dar um passo adiante. Isso é o que o Espírito pede. Então, lá no departamento das reencarnações, ele se coloca na fila, lá na filinha, fala, olha, eu quero reencarnar e tal, e eu quero que você me coloque como médico do SUS. Difícil, né? Em que eu vou trabalhar na dificuldade, eu vou ter dificuldade para me formar, depois eu vou trabalhar na dificuldade, vou atender pessoas humildes, vou atender pessoas sem educação, pessoas sem consciência, pessoas... enfim, ele sabe qual é o caminho que ele vai trilhar. Diferente da expiação que lhe é imposto. Muitas vezes ele desconhece, na sua totalidade. E na prova, o espírito, então, quando ele se coloca lá no departamento de reencarnações, em que ele escolhe o que ele quer fazer, tá? Para reparar, olha, eu fui um espírita equivocado. Tá? Eu tinha uma mediunidade equivocada, utilizei essa mediunidade para isso, para aquilo, fiz mau uso, me dá uma nova oportunidade. Então, me coloco novamente na condição escolhida, como médico. E aí, o que ocorre, muitas vezes, ou na maioria das vezes, às vezes nós vemos pessoas resignadas dentro de uma situação, seja nas situações de vida financeira, de vida afetiva, seja nas situações de saúde, né? Esse indivíduo colocado nesta prova, escolhida por ele, e quando ele mergulha no vaso físico, mergulha no corpo denso, chega aqui, do outro lado, e ele então começa a observar os outros ao seu redor. Mas por que o fulano tem mais privilégio que eu? Por que ganha mais que eu? O médico
que foi lá para aquele posto, né, na faculdade que ele fez, que ele foi trabalhar, e ele se coloca no meio daquele povo. Eu não preciso disso. Só tem gente mal educada, só vejo miséria. Ele escolheu a prova. Foi ele quem pediu. Né? Então, quando a gente escolhe a prova e você está passando por dificuldades, por deficiências, observa o que você está fazendo. Onde é que você está errando? Vai lá, se recolhe com o teu mentor espiritual, pergunta para ele, onde é que eu estou errando? Eu pedi isso mesmo? Ou se eu pedir, me ajuda, que a coisa está difícil. E nós encontramos isso muito nas relações familiares, principalmente. Tá? Mães que largam seus filhos, famílias que largam os seus, eu desisti, não quero mais. Ele pegou aquele indivíduo como prova. Eles se escolheram. Foi você quem escolheu. E agora você vem, que o seu filho é difícil, que o seu marido é difícil, que o seu emprego é difícil, você começa a reclamar. Ou seja, você começa a se rebelar diante disso. Então, meus amigos, dentro do que é a prova, é aquilo que você escolheu. Tá? É aquilo que você escolheu. Então não reclame da sua vida. Você quer melhorar? Faça por onde? Porque lá, na escola, quando o professor marca a prova, que eu disse agora há pouco, se você estudou, está preparado, você vai enfrentar com tranquilidade. Mas o que acontece invariavelmente? Você sabe que tem a prova, você sabe que tem a data que vai acontecer, e você não faz nada para isso. Quando vai chegando naquele dia, você entra em desespero. E aí nós temos um ditado que eu acho extremamente errado, a forma como se analisa, a forma como se encara isso. Ah, brasileiro deixa tudo para a última hora. Isso é falta de disciplina. Não é o jeitinho brasileiro. Ah, brasileiro é tranquilo, um povo bom. Não, isso é falta de disciplina. Tá? Se você, a partir do instante, eu sofri isso na carne, a partir do instante, colocou uma coisa na sua frente, uma condição, uma situação na sua frente, qualquer coisa que você coloca na sua frente, você pode fazer agora, tira da frente, já faz, já tira da frente. Encara, faça, tira da frente, segue adiante. Tá? E a gente sofre muito com isso. Então, o que escolhemos, nos colocamos à prova por opção nossa, daquilo que nós escolhemos de fato. Né? Quando o espírito está em expiação, voltando só um pouquinho para fazermos um comparativo lá na frente, nós enfrentamos, o espírito em expiação ele enfrenta situações difíceis com equilíbrio. Se ele quiser. Isso depende dele. Tá? Lá na expiação, se ele enfrentar as situações difíceis com equilíbrio, com resignação, sabendo que vai passar, que isso em algum momento vai passar, que vai embora, que ele está sustentado, que ele sabe que é só um momento, aquilo que Chico dizia, né? Quando pediu a Emmanuel que intercedesse junto a Maria, mãe de Jesus, sobre a sua situação, que ele se achava em extrema dificuldade, em extrema dor, pediu a Emmanuel que consultasse a Maria por que aquilo estava acontecendo com ele. E ficou esperando, certo dia, Emmanuel retorna com a resposta, e ele pergunta, e Emmanuel, o que disse Maria? Emmanuel olha para ele, fala assim, ela disse que isso também passará. Mas como assim? Só isso? Falou, só isso? Isso também vai passar. Tá? Então, você enfrentar, o espírito em expiação, enfrentando essas situações difíceis com equilíbrio, vai tirar de letra. Tentar fazer o melhor possível. Tá? Tentar fazer o melhor possível. Eu também, um verso de Meimei que eu costumo usar sempre, né? Que diz assim, isso serve para encarnado e desencarnado. E eu sempre falo isso para os nossos irmãos desencarnados nas oportunidades que tenho, quando estou conversando com eles, vendo as suas
situações, a forma como se apresentam, sabe? Às vezes cabisbaixos, às vezes tristes, às vezes com dificuldade de encarar as suas dores. Eu digo assim, tudo que se faz, seja na vida o que for, sempre se faz mais perfeito quando se faz com amor. Então, o espírito em expiação, se hoje você passa uma dificuldade, tenta fazer melhor. Nós temos uma irmã nossa, Maria de Magdala, que passa por uma dificuldade muito grande. E estou conversando com ela praticamente dia sim, dia não. Ela tem muito, mas ela tem muita força de vontade. E às vezes ela está quase caindo, eu dou uma olhada no WhatsApp, né? Lá está minha irmã, dando uma posição da sua situação, da sua condição, de como as coisas estão se desenrolando, e eu digo para ela, vamos em frente, vamos fazer mais, Deus olha por nós, tem que fazer o melhor. O espírito de expiação tem que fazer o melhor, e a expiação dela é qualquer coisa extremamente difícil, meus irmãos, né? Geralmente, essas expiações dentro da mesma família, dentro da mesma família as reações são diferentes. Muitos espíritos respondem diferentemente. Há muitos que, ao perceberem, a terem consciência das dificuldades, o que esses espíritos fazem? Já estão num processo um pouquinho mais adiantado de esclarecimento, ele se fecha, mas ele começa a tentar apaziguar, tentar ajustar as coisas, mesmo ele sofrendo. Às vezes ele está em pedaços por dentro, mas ele está lá, sabe, na sua dor, ele está levando, ele está carregando, aí ele é injustiçado, ele é, sabe, é espezinhado, e ele não está nem aí. Deixa bater e ele segue, deixa bater e ele segue. Já tem aqueles outros que falam, não bateu, levou, né? Parente comigo tem que ser assim, tem que ser assado. Principalmente, nós estamos citando aqui, eu coloquei a situação de família, porque é onde mais a gente encontra essas situações de expiação. Tá? Então, cada um encara de uma forma diferente, tem uma forma diferenciada de ver essas situações. Tá? Esse é o espírito em expiação. Já com as provas e expiações, como lidar com provas e as expiações. Primeiro, nada é definitivo. Isso também passará. Nada é definitivo. A partir do instante que nós pensemos que tudo é definitivo, a gente não vai conseguir perdoar, nós não vamos conseguir mudar as opiniões, o espírito não vai conseguir evoluir espiritualmente. Então, nada é definitivo. Nada. Nós tínhamos uma programação, uma série de coisas esse ano, não tínhamos? Para fazer. No final do ano eu quero fazer isso, em outubro eu quero fazer aquilo, em julho eu quero fazer aquilo. Estamos conseguindo fazer? Não. Estamos vivendo, para muitos, é uma prova, para muitos, expiações. Então, nada é definitivo. Isso também vai passar. Quando você estiver muito feliz, essa felicidade também vai passar. Quando você estiver muito triste, essa tristeza também vai passar. Então, se estamos, ora ocupando um corpo, ora ocupando o outro, nada é definitivo. Encare, tenha paciência, né? Porque senão a gente arrebenta. E não tem, meus irmãos, não há uma mágica para a solução dos problemas. O que acontece muitas vezes? Quando se apresentam estas situações de provas ou expiações diante de nós, não quero pensar nisso agora, depois eu resolvo. Esse depois, ele pode ser amanhã, esse depois pode ser daqui a um ano, esse depois pode nunca acontecer. Então não existe essa solução mágica de problemas. O que ocorre invariavelmente? E lamentavelmente, quando nós nos deparamos com estas situações para solucionar os problemas,
a gente se lembra da casa espírita, a gente se lembra de Deus, e aí nós queremos os favores espirituais. Aí nós vamos lá para a casa espírita, ou vamos para a igreja, e os espíritos, nas orientações, ou no atendimento fraterno, nas orientações, nos passam algumas regras para a solução dos problemas, nos passam algumas sugestões. Mas se estas regras, se essas sugestões não estão de acordo com os nossos interesses, a gente vira as costas e fala assim, não sabe o que fala, não está vivendo o meu problema. Vira as costas e vai embora. Não para analisar. Peraí. Tem razão, pode ser. Que tal tentar? Porque não existe essa mágica. A conta das encarnações, da misericórdia divina, ela é muito justa. A balança é muito justa. Tá? Na lei de causa e efeito, na lei de ação e reação, a conta é muito justa, não adianta. Plantou a semente de feijão, vai colher o feijão. Se o terreno for bom, se for bem preparado, bem adubado, tanto no bem quanto no mal, essa colheita, você vai colher frutos bons. Um feijão bom lá na frente. Mas dependendo da forma como você planta isso, você vai colher um feijão ruim, se o terreno for ruim. Se não for bem regado, o feijão vai sair mirrado. Então não tem mágica para a solução desses problemas. E não adianta fugir. Você pode fugir agora, vai pegar daqui a pouco lá na frente. Então, como lidar com essas provas? Como lidar com essas expiações? A resignação. A aceitação. Não procrastinar. O que é procrastinar? Empurrar com a barriga e deixando lá para frente. Tem um problema com seu filho, com seu marido, com a sua mulher, com seu irmão, com seu colega de trabalho? Senta aqui. O que está acontecendo? Machuquei? Me perdoe. Olha, você me machucou, você fez isso, você fez aquilo. Isso é uma conversa, não é uma acusação. É resolver o problema, é tirar da frente. Por isso que muitas vezes as inimizades crescem, por conta do nosso egoísmo, da nossa pseudo-verdade. Porque a gente não quer voltar atrás, pessoal. E a gente tem que resolver o problema agora. Reconciliar com o inimigo enquanto está com ele no caminho, enquanto eu posso vê-lo. Então não tem mágica para solucionar problemas. Seja nas provas, seja nas expiações. Isso depende da gente. Né? Não pensar por quê. Por quê? Muitos de nós estamos sempre questionando, por que isso? Por que aquilo? Por quê? Por quê? Só questionamento. A gente não para analisar o processo inteiro. Perdão. É alergia e acho que a gripe está chegando também. Por que eu não passei na prova? Surpresa, que a professora mandou eu arrancar a folha. Porque eu não estudei. Se eu for pensar por quê e analisar toda a situação que antecedeu aquele momento de tirar a folha para fazer o teste, eu vou ver o que eu deixei de estudar, eu vou ver as matérias que eu não me interessei, eu vou ver os dias que eu tive a oportunidade de fazer a tarefa e não fiz. Então não adianta ficar pensando por quê. Tá? Não adianta. Mas para quê? Não é por quê. Para quê, serve? Quando algo se apresentar diante de nós, não é questionar por quê. O quê? Para quê está acontecendo isso? Qual é o ensinamento que está me trazendo? Qual é o ensinamento? Qual é a experiência que isso vai me trazer? E eu tenho certeza que todos nós aqui que estamos reunidos agora, nós somos diferentes do que nós éramos há 10 anos atrás. Nós tínhamos um pensamento que talvez nós perguntássemos muito por quê. Hoje nós já estamos perguntando para quê. Por quê? Porque, às vezes, a gente se depara com determinadas situações, principalmente em redes sociais, os chamados fake news, lamentavelmente a internet, as redes sociais, de uma forma geral, é uma lástima. E tem muita gente ficando doente, porque só vive em rede social, lamentavelmente.
Quando se apresentar uma situação, por que está se apresentando? Qual é a origem disso? Da onde vem? Né? Da onde vem? Analisar profundamente, sai do quadradinho. Analisa disso. Para quê? Né? Lá em casa, às vezes, quando nós temos problema, para que está acontecendo isso? Que lições eu vou tirar disso? O que vai me melhorar isso? Sabe? Investigar, observar, e aí consertar as coisas em que nós estamos errando. Sabe? Minha falta de fé, minha falta de percepção, minha falta de carinho, minha falta de amor, minha falta de diálogo. Né? Nossa existência, progresso e felicidade. Nós, espíritos criados simples e ignorantes, nós não fomos criados para o sofrimento. Nós não fomos criados para as dores. Nós fomos criados para evoluirmos, para sermos felizes, fraternos, solidários, né? Iguais. Mas nós não conseguimos enxergar assim. Invariavelmente estamos sujeitos a provas e expiações em função das nossas atitudes, em função da forma como nós conduzimos as nossas vidas. Né? Diante da nossa vaidade, do nosso egoísmo. Eu lhes pergunto, agora, na situação que estamos vivendo, muitos estão desencarnando, e muitos vão desencarnar ainda, e não terão consciência disso. Mas as pessoas que têm muita grana, carro bonito, joias, roupas bonitas, no confinamento, estão usando aonde? É para pensar. Estão usando onde? O carro bonito está guardado. A joia está guardada. O sapato de R$2.000 está guardado. Então, e aí nós sofremos, porque a gente comprou aquele sapato, foi na festa, aquela coisa toda, a gente começa a sofrer. Nossa, eu gastei tanto, isso, aquilo, eu tenho. Nada. Nós fomos feitos para progredir, para sermos felizes. E temos que entender isso, não no sentido de propriedade material, no sentido de propriedade de títulos, mas de crescimento espiritual. De crescimento espiritual. Tá? Aqueles que estão maduros, que a sua maturidade espiritual atingiu um determinado nível, estão tirando essa situação de letra. Tá? Que sabem, conhecem o processo. E eu fiquei, meus irmãos, honestamente, comentei isso com a Vandi, né? Comentei com algumas pessoas, eu, particularmente, eu fiquei muito triste. Eu não tenho nenhum medo de desencarnar. Tá? Sei das minhas dificuldades, das minhas responsabilidades, mas não tenho nenhum medo de desencarnar. Tenho saído, tenho trabalhado, passado uns 20 dias para cá, botei o pé na rua, tomando todos os cuidados. Eu preciso trabalhar, mas tomando todos os cuidados. Eu não posso ser conivente com a desgraça, ou seja, me colocando à risca. Não, eu vou tomar todas as providências. Sem espiritualidade. Eu me precavendo, precavendo as outras pessoas também. Tá? Não me contaminando e não contaminar as pessoas. Se a espiritualidade é justa, se a misericórdia é justa, e se não estiver no meu processo reencarnatório, desencarnar por este vírus, eu vou desencarnar. Então, quando eu digo que eu fiquei entristecido, claro, se eu não tomar cuidado e me enfiar no meio de todos os contaminados, é como se fosse um suicídio indireto, se não estiver na minha programação reencarnatória. Mas o que eu percebi em muitos irmãos espíritas é a falta dessa percepção. Faça a sua parte, o resto vos acrescento. Tá? Se nós somos criados para o progresso, para a felicidade em nossas existências, existe uma programação, faça a sua parte. Não sofra antecipadamente. Vimos irmãos alarmados, desesperados com esta condição. Tá? Dizendo, olha, ele não liga de morrer, eles não ligam de morrer.
Eu não tenho nenhum medo do desencarne. A minha programação está feita, não sei qual é. Eu tenho que me precaver. Mas eu tenho que ter fé, principalmente no processo que eu escolhi lá nas minhas provas, lá nas expiações. E tenho que fazer por onde? Vou me cuidar, só complementar. Vou me cuidar, vou tomar todas as precauções. Agora, se eu não acreditar no processo, não fizer a minha parte, de que jeito eu vou vencer? Diga, quem perguntou. Ana. Te Oi, perguntar. Ana. A pessoa vem com uma expiação ou uma prova, e aí ela toma uma outra conduta perante a vida, né? Se torna uma pessoa melhor, tudo. Ela precisa passar pela prova ou expiação ou não? Ou é obrigatório? Bom, boa pergunta. Trazemos no bojo do processo reencarnatório toda uma programação. Através do nosso livre-arbítrio, nós podemos mudar, sim. Tá? Dentro de uma expiação, eu acho que eu já contei isso uma vez em uma das nossas aulas, daquela enfermeira que saiu da vida pelas portas do suicídio. Tá? Vou dar isso como exemplo. Saiu da vida pelas portas do suicídio, numa desilusão amorosa, coloca álcool em seu corpo, incendeia-se, desencarne, vale dos suicidas, passa por todo o processo. Lhe é dada novamente uma oportunidade de reencarnação. Aproveita. E vem ela, então, solteira, não se envolve com família, ou amorosamente falando, e vai, dentro da prova que ela se colocou, ela vem, então, e vai estudar enfermagem. Estudando enfermagem, ela vai trabalhar exatamente onde? No Hospital de Queimados. Hospital de Queimados. E ali ela teve contato com corpos dilacerados, corpos deteriorados, enfim, todo tipo de dor que ela, na outra encarnação, sentiu quando, no processo para retorno à vida corporal, desenvolveu sentindo o seu corpo queimar, sentindo as lacerações, as ulcerações. Ela vem, então, como enfermeira e vai cuidar desses indivíduos. Porém, num determinado momento da sua jornada, lá no hospital, cai no pé dela 1 litro de álcool e, por alguma razão, esse álcool se inflama e queima-lhe o pé. Tratou, normal, beleza, desencarna com 80 anos. Volta para o pátrio espiritual e dá de cara com a sua programação. Encontra os amigos que auxiliaram e, agradecida, olha e fala assim, mas espera aí, o que eu escolhi aqui era para eu ter desencarnado através do fogo novamente, ter queimado o meu corpo para que eu desencarnasse, mas eu não queimei, só queimei o pé. E os espíritos respondem, dentro daquilo que você estava fazendo, mudando, na escala do bem, no caminho do bem, a sua escolha, queria que nós lhe queimássemos as mãos ou o corpo inteiro? Entendeu? Ana? Entendi, sim. Então, nós podemos mudar, sim. Você pode trazer tanto na expiação, por isso que lá na expiação, lá atrás, a resignação, a certeza de passar o momento e fazer melhor. E na prova a mesma coisa. Tá? O que ocorre é que a gente parametriza todo o processo baseado em outras pessoas, em outras situações. Quando nós pegamos para comparar, meu irmão aqui, irmão de círculo familiar, ele tem mais sorte que eu sou um desgraçado, eu não consigo nada na vida. Você vai fazer o quê? Você vai incutindo nisso. Tá? Vai descendo a sua vibração e dentro do processo da prova que você escolheu, na realidade, você veio para ser melhor, entre aspas, ter mais oportunidades que o seu irmão. Mas você se acovarda, livre-arbítrio. Tá? Podemos mudar? Podemos. Tá? Quando nos perguntam, Vicente, o espírita pode prever o futuro? Não só o espírita, o católico, o protestante, o umbandista, todos nós podemos prever. É só olhar o que estamos fazendo. O que eu faço hoje é o futuro de amanhã. Seja nessa ou na outra reencarnação. Podem, com certeza. Respondeu?
respondeu sim, obrigada. Para isso, né, como lidar com as provas e expiações, para isso, várias experiências, várias vidas, reencarnações, aprendemos, ensinamos, acertamos e erramos. Né? O planeta Terra é uma grande escola. É uma grande escola, em que as nossas vidas são as salas de aulas que nós passamos. São os ciclos que passamos da evolução. É como se pegássemos uma criança, colocássemos numa maternal, numa escola, e ela saísse lá na frente no ensino superior. Isso vai demandar diversos ciclos, diversos anos, diversos meses, dias, horas, minutos. Estas várias experiências que nós vivemos, essas várias vidas, as reencarnações, são as salas de aula como nós passamos. Se nesta sala de aula, do 5º ano, por exemplo, eu fui negligente, se eu deixei de fazer as lições direito, é mais provável que eu vá repetir. E tudo aquilo que eu deixei de fazer, o ano que vem eu vou repetir a 5ª série e vou ter que rever tudo de novo, a mesma matéria. Se eu tiver consciência do que eu fiz o ano passado, ou se deixou em mim as impressões, nas gavetas da consciência, algum ensinamento, este ano, na 5ª série, eu vou tirar 10 em todas as matérias. Por quê? Porque eu trago comigo a experiência lá do passado, lá do ano passado, que eu acabei reprovando. E assim sucessivamente. Então, por isso, estas várias vidas, aliás, essas várias experiências, várias reencarnações, porque a vida do espírito é uma só, né? Desde a sua criação, ele vai tendo várias reencarnações. Então, se ele vai pegando toda a experiência e for acumulando, ele vai levando aos ciclos futuros, ele não vai ter muitas dificuldades. Terá poucas ou quase nada expiações, muitas provas a seu pedido. Porque quanto mais ele vai crescendo na escala dos ciclos de aprendizado, tá, mais curiosidade ele tem. E ele vai pedindo outras provas, para ser sempre testado. Então, é assim que nós devemos ver. A participação nas escolhas, condicionada à nossa maturidade espiritual, quanto mais evoluirmos, maior a nossa capacidade para escolher. É o que eu falei agora há pouco. Quanto mais a gente vai subindo nessa escala, nós vamos melhorando a nossa escolha. Por isso que Paulo disse, né, lá na sua carta aos Romanos, eu, quando era menino, falava coisas de menino. Fazia coisas de menino. Então, conforme Paulo vai desenvolvendo a sua espiritualidade, conforme vai desenvolvendo a sua vivência cristã, ele vai melhorando o seu entendimento. Por isso que ele diz, quando eu era menino, fazia coisas de menino. Falava coisas de menino. Então, na maturidade espiritual, ele começa a mudar as escolhas. Tá? Então, a gente vai evoluindo nessa capacidade de escolher. E essa capacidade de escolher, dentro do aprendizado que a gente vai conquistar, não é só para nós. Ele tem que ser dividido. Né? Consequentemente, Vinícius, lá em torno do mestre, se diz, nós participamos da obra divina como co-criadores. Vicente, só um comentário que eu fiz fazer. Quando você fala a respeito da questão da maturidade espiritual, que quanto mais evoluímos, maior a nossa capacidade para escolher. Sim. Um dos livros do André, que eu nunca lembro exatamente qual, não sei se é Os Missionários. Acho que missionários. Que eu tenho Missionário e Mensageiro, às vezes eu me atrapalho nesses dois títulos. Ele, no nosso lar, ele está num local onde as pessoas que estão lá, eles já atingiram um grau, maturidade espiritual ou grau evolutivo do espírito, que já é permitido a eles até mesmo escolher o corpo que eles vão encarnar. Exatamente isso.
eles conseguem, eles têm uma consciência, talvez não de toda a história do espírito dele, mas uma parte, onde de algumas ações que ele sabe que precisa se melhorar, né? Sim. Então ele escolhe o corpo com a característica do corpo que ele quer ter, que ele acredita que seja mais fácil para ele passar pela prova terrena. Exatamente. Então até tem uma das mulheres que ela escolhe ter uma doença, um problema de tireoide. Ela escolhe ter, porque Sim. ela entende que ela não vai ter uma aparência tão bonita e dessa forma ela vai chamar menos a atenção para si, então ela vai conseguir passar mais tranquilamente pela aprovação dela. Mas são graus. A beleza, por exemplo, é uma prova, né? Sim. A beleza é uma prova. Você quer ver dentro disso que você falou, Rafa, um exemplo vivo, né? Que nós observamos Maria de Magdala. Maria de Magdala, quando ela chega na maturidade ainda lá com Jesus, que ela desperta, né? Que ela entende o objetivo da vinda de Jesus, o objetivo da missão de Jesus. Aliás, essa semana que entra, eu vou gravar 2 palestras falando uma da autoridade de Jesus e a outra da finalidade da vinda de Jesus. Já está pronta para fazer? Sim. Ela entende que ela conseguiu sintetizar o que Jesus representava. Tanto ela consegue sintetizar o que Jesus representava, e ela tinha beleza, ela tinha riqueza, ela tinha poder. O que ela faz? Ela abandona tudo, ela joga tudo para o outro lado. Perdão, pessoal. Que quando ela vai cuidar dos leprosos, depois que Jesus é crucificado, que ela vai cuidar dos leprosos, o que acontece? O administrador romano tira ela do Vale dos Leprosos, porque ela era sã, ela não podia ficar lá. O que ela faz? Então ela começa a pedir, a Jesus pedir a Deus que lhe dê a doença, né? Que lhe dê a lepra. E naquele passeio memorável, sob a luz do luar, quando ela tira a roupa para se banhar lá no mar na praia, que ela percebe a lepra no seu corpo, ela se ajoelha e agradece. Porque era o corpo que ela precisava para voltar no meio dos leprosos. Olha só, o crescimento espiritual que essa mulher teve. Concorda, Rafa? Então, ela muda, né? E aí, o espírito, quando reencarna nessa condição, escolhendo, de acordo com a sua evolução espiritual, ele vai escolher para ele sair do foco. E é exatamente isso. Né? Exatamente isso. Eu acho que Maria de Magdala, nessa condição, olha, é qualquer coisa, sabe? É uma passagem que me emociona muito, porque ela pediu a dor para poder ajudar aqueles que tinham a dor, que sofriam a dor. Né? Isso é fantástico. Né? Desculpe. Diga. E no caso de pessoas, assim, porque eu li esse livro também que o Rafael falou, mas existem casos de pessoas que a gente vê que são, assim, até vulgarmente falando, monstruosas. Uhum. E são pessoas, espíritos que você vê que são atrasados. Então, isso seria uma expiação? Espíritos atrasados, o que nos faz avaliarmos esses como atrasados? Ignorantes, eu diria, assim. Espíritos que não têm religiosidade nenhuma. Eu diria para você, Simone, que muitas vezes a própria condição em que ele se encontra num corpo monstruoso, como você disse, o leva à revolta, né? Lá nas expiações que nós vimos no início, o leva à revolta, essa revolta leva a se rebelar contra a criação, e ele se torna uma pessoa amarga, tá? Se torna um espírito fechado, que a gente acha que é um espírito ignorante, que a gente acha que é um espírito revoltado, e não é. Às vezes nós temos ali
um espírito altamente desenvolvido intelectualmente que se fecha na revolta, que se fecha na dor. Mas há uma razão dele estar ali. Ele tendo aquele corpo, não é por acaso que ele teve. Acontece que muitas vezes, mergulhado naquela condição, mesmo ele, se for, dificilmente vai ser uma prova, vai ser muito mais uma expiação, em que ele foi colocado, e aí ele é colocado ali para vencer-se, ele se rebela ao invés de achar que aquilo é só um corpo. E aí ele se fecha, e aí a gente acha que ele é um espírito duro, a gente acha que ele é um espírito ignorante. Muitas vezes não é. Tá? Espíritos muitas vezes que se apresentam nas reuniões mediúnicas em deformidade são espíritos intelectualmente desenvolvidos assim que você não tem ideia. Mas isso em função da sua revolta. Fala, Rafa. Alguém vai falar alguma coisa? Não. Não? Tudo bem, Simone? Tudo bem. Tudo bem. Há castigos? Castigos, sim. Penas eternas, não. Né? O que você faz com a... O que nossos pais faziam com a gente quando a gente não fazia as coisas direito? Não punha a gente castigo? Punha, né? Então, você vai ficar aí atrás da porta, vai ficar de joelho no grão de milho. Você já imaginou se nossos pais mantivessem a gente no grão de milho desde aquele dia até hoje? O joelho estava... Né? Já não existia mais joelho. Todo pai castiga seus filhos? Sim. Penas eternas? Não. O que nós chamamos de castigo, né? Enquanto existir o mal entre os homens, subsistirão os castigos. Ou seja, Platão, lá no livro dos Espíritos, né? Fala isso pra gente. Então, enquanto existir essa situação, vai existir o que a gente chama de castigo. Esse castigo nada mais é do que uma corrigenda. Tá? Nada mais é do que uma corrigenda. Agora, o que nós entendemos muitas vezes, tá, é que na doutrina espírita, e Bezerra de Menezes nos fala lá no capítulo dos estudos filosóficos, que o espiritismo não exclui os castigos, que constitui a sanção das leis divinas impostas à humanidade. Ela faz parte do processo, aquele que nós entendemos como castigo. Nada mais é do que uma situação em que você é colocada para determinados reajustes. Tá? E se não houver essa situação, esse enquadramento, a gente continua transgredindo. Tá? Então, o espiritismo, a doutrina espírita não vai dizer que nós vamos passar incólume. Enquanto existir a necessidade dessa disciplina, a necessidade de nos trazer a lume, a reflexão, vai sim existir o que nós chamamos. Estou sendo castigado? Não, você não está sendo castigado. Você está sendo submetido ao resultado das suas ações, das suas decisões. Tá? Por isso que eu sempre digo que Deus não perdoa. Tá? Deus não nos perdoa, porque se ele perdoasse, fosse perdoar, ele teria o sentimento. Eu já expliquei isso mais de uma vez. Seria detentor de um sentimento muito pequeno, que se sentiria ofendido, e aí ele ficaria de mal com a gente, aí ele teria que nos perdoar. Não, Deus não nos perdoa, gente. Ele nos torna responsáveis por aquilo que nós fazemos. Por isso nos dá a reencarnação para reformular, para a gente refazer, para a gente consertar. Então, o castigo nada mais é do que a situação em que você se encontra, para que você se discipline e não faça mais. Vai e não peques mais. Aquilo que Jesus falava. A doença, podemos considerar como se fosse um castigo? Podemos. Tá? Agora, não adianta você desenvolver uma patologia, vai no centro espírita, vai na igreja, no centro espírita, onde quer que seja, consegue melhorar, consegue a cura, por exemplo, e não muda as suas atitudes, não muda as suas ações. Por isso que Jesus disse, os teus pecados foram perdoados. Ou seja, o que você fez, apagamos aqui. Tá? Porém, não faça de novo. Vai, não peques mais, para que não te aconteça mal maior. O que a gente faz, né? A gente fala assim, prometo, nunca mais eu faço isso. Passou aquele momento de dor, passou aquela dificuldade, fala, mas só uma vezinha, né? É assim. Então, o que chamamos de castigo nada mais é do que o retorno das nossas ações, da nossa responsabilidade naquilo que nós fazemos.
fazemos. Então, o Espiritismo não exclui isso, não exclui como castigo, não exclui os castigos, que na sanção das leis divinas impostas à humanidade nada mais é do que a lei de ação e reação, ou a lei de causa e efeito. Isso podemos chamar de castigos, mas é o resultado das nossas escolhas, é o resultado das nossas condições. Né? Ainda, o homem sofre sempre as consequências de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem a correspondente punição. A gente não vai, meus irmãos, sair daqui achando que levou vantagem. A lei de Gerson, dentro da misericórdia divina, não existe. Ela vai vir através da prova ou vai vir através da expiação. Né? E essa severidade do castigo é de acordo com a gravidade, de acordo com a falta. E indeterminada é a duração para qualquer falta, fica subordinado ao arrependimento culpado, ao seu retorno, e ao seu retorno, a senda do bem. A pena dura tanto quanto a obstinação do mal. Você vai determinar, através do seu livre-arbítrio, se você mudar a sua forma de encarar as coisas, a sua forma de fazer as coisas, a sua forma de analisar, mudar-se interiormente, mais cedo você sai desse sufoco. Tá? Então, não adianta a gente transferir, nós transferimos para Deus, que Deus está nos castigando. Não! Deus está nos trazendo exatamente à frente e à lume o resultado das nossas escolhas. Então, não vamos transferir para Deus essa responsabilidade, né? Aqui diz ainda, a pena dura tanto quanto a obstinação do mal. Seria perpétua se perpétua fosse a obstinação. Dura pouco se pronto é o arrependimento. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança. Mas não basta o simples pesar do mal causado. É necessária a reparação, pelo que o culpado se vê submetido a novas provas em que pede, sempre por sua livre vontade, praticar o bem, reparando o mal que haja feito. Está lá no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no Pedi e Obtereis. Então, é aquilo que eu falei, né? Não basta simples pesar do mal causado. Ah, já fiz, tal, vou lá pedir desculpa, vai lá e faz de novo. Não é assim. E aí nós vamos reclamar do castigo de Deus? É complicado. Né? Mas, afinal, o que é o castigo? A consequência material derivada desse falso movimento, uma certa soma de dores necessárias a desgostá-lo de sua deformidade pela experimentação do sofrimento. O castigo é o aguilhão que estimula a alma pela amargura a se dobrar sobre si mesma e a buscar o porto de salvação. O castigo só tem por fim a reabilitação, a redenção. Dentro daquilo que eu falei, é o espelho das nossas ações, né? Refletindo em nós aquilo que nós fomos inconsequentes. Querer o eterno por uma falta não eterna é negar toda a razão de ser. Em verdade vos digo, cessai de pôr em paralelo na sua eternidade o bem, essência do Criador, com o mal, essência da criatura. O bem, essência de Deus, o mal, são as nossas atitudes. Tá? Fora criar uma penalidade injustificável. Afirmar é o contrário, o abrandamento gradual dos castigos e das penas pelas transgressões e consagrareis a unidade divina, tendo unidos o sentimento e a razão. Paulo, lá o apóstolo, né? Na pergunta 9 do Livro dos Espíritos. Então, está em nossas mãos, meus irmãos. As nossas decisões no tocante a esta situação. Tá? Das provas e expiações. Provas nós escolhemos. Expiações nos é imposto. Nosso futuro dependerá da semeadura de hoje. Ser solo fértil na semeadura para que a colheita dê frutos. Isso está lá na parábola do semeador. Os ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita nos ajudam, fortalecem, dão esperança e entendimento. Facilitam a vida, tornando-a mais justa, leve e feliz. Você, nós, espíritos encarnados e desencarnados, somos os autores do nosso livro. A página é nossa. Amanhã vai se abrir uma página em branco na sua vida. Você vai escrevê-la da forma como você quiser. Tá? Com dores ou com flores, vai ser sua a escrita. Né?
E a nossa próxima aula vai ser no sábado que vem, um tema extremamente interessante, pessoal. Casamento. Por que não dá certo? Tá? Que tipo de casamento existe? Tá? Quantas vezes eu casei? Quantas vezes vou me casar? Isso na visão espírita. Acho que vai ter muita gente que vai querer assistir, né, pessoal? Ou não. Ou não, né? Ô Zé, vocês, mano, vão assistir ou não? Eu tô sempre aqui, então eu Você tá estarei. não vai ter jeito, né? Mas, Kizzy ó, aqui vai estar de tabela também. a Kizzy tá aí também ou não? Tô aqui, tô aqui. Aí, ó, tá me vigiando para ver se o que eu vou falar. Aí, viu? Que tipo de casamento é? Será que é É bom. Boa. que é Não posso perder, né? de compromisso? Não, é verdade. Tá? Então, pessoal, é um tema extremamente interessante. Né? Se a gente pudesse encontrar aqui sábado que vem, eu gostaria de vê-los por aqui. E, olha, mais uma vez, né? Obrigado por nós estarmos juntos novamente aqui, tá, Rafa? Tá? Deixa eu parar a apresentação aqui, para poder ver. O Fábio tá mandando mensagem ali, acabou de mandar uma mensagem, vocês conseguem ver a última? Não vê. Essa quarentena, com tantas separações, o tema é interessante. Não, mas é verdade, sabe? A gente precisa além dos temas que nós temos pedido, né? Queira sim, queira não, a gente não pode fugir, pessoal, do que nós estamos vivendo, do que nós estamos vivenciando. A gente precisa falar sobre isso, tá? Nós vamos falar sábado que vem a respeito de casamento. Eu pretendo no outro sábado, quem sabe, falar sobre conflitos familiares. Tá? É extremamente interessante que a gente vá buscando ferramentas, mecanismos para nós nos apurarmos, para nós nos acertarmos nesta encarnação. Tá? Eu acho que vamos precisar de muita força, muita resignação. Mas eu vou pedir uma coisa a vocês. Nós que estamos fora do Maria de Magdala, nos dias de reunião, né, quem dá passe, pensa, por exemplo, quem vai no sábado, dá passe, naquele momento que você estiver no Magdala, dá uma parada, pega o seu pensamento, leva ele para Deus, para os bons amigos espirituais, e irradia mentalmente energia, como se as pessoas estivessem à sua frente recebendo o passe que você... a ferramenta de transmissão. E todos aqueles que vão ao Magdala, no sábado, na quinta, na terça, nos momentos das reuniões, além do Evangelho no Lar, mentalizem, tá, a espiritualidade, mentalizem os irmãos, os parentes em necessidades, naquele instante. Eu digo a vocês, com toda certeza e propriedade, a equipe espiritual do Maria de Magdala tem nos visitado constantemente. A todos nós, frequentadores, trabalhadores, eles continuam o seu trabalho, os trabalhos espirituais no Maria de Magdala continuam acontecendo, tá certo? Apesar de nós estarmos afastados fisicamente. Mas é uma situação extremamente interessante, tá? Que nós precisamos fazer essa corrente, precisamos vibrar na mesma sintonia, melhorar essas energias, para que a gente possa passar por esse momento. Há muita energia negativa, tem gente que só fala de morte, só fala de desgraça, hoje teve tantos mortos, hoje teve tantos infectados, não fala. Hoje, graças a Deus, teve tantos curados. É isso que nós devemos fazer. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, obrigado. Alguma pergunta? Vicente. Oi, Michele. Vicente, eu queria parabenizar pela palestra hoje. Eu acho que ajudou bastante a entender, assim, essa questão do castigo dentro da espiritualidade, apesar de que eu já tinha um pouco de noção nessa questão. Um tema interessante, a próxima semana, casamento, estarei aqui. É um tema que me interessa muito.
E eu gostaria de pedir, ô Vicente, também, você tocou numa questão muito forte, né, na questão de morte e tudo. Se tivesse algum tema relacionado a isso também, para a gente poder entender melhor, né, até passar para as pessoas também questões da espiritualidade. Porque hoje, eu acredito que eu não tenho tanto medo, assim, de morrer, né? Eu não tenho medo de morrer, um medo iminente, assim. Às vezes eu acho que eu sou um pouco fria, mas talvez seja pela questão também que eu já passei por terapia, então eu acho que eu entendo que existe uma vida além disso, né? E essa questão de também. Desculpa, gente, a neném não para. A questão também de estar entendendo melhor, né, no Maria Magdala, a questão da morte, a questão, né, mas eu acho que seria interessante se você fizesse também relacionado à morte, para a gente entender melhor até, né. Nós podemos falar dos flagelos destruidores e das mortes coletivas. Podemos sim. Tá? Ah, seria ótimo. Nós podemos fazer, então, sábado que vem nós vamos falar do casamento, no outro sábado vamos falar das relações interfamiliares, e depois podemos falar dos flagelos destruidores e das mortes coletivas, para a gente entender isso. Não tem problema, vocês aqui é que mandam, visão espírita é isso, né? Para a gente, né, Rafa, levar esclarecimento, essa é a ideia. Sim, sim. Perfeito? Perfeito, Michel? Ótimo. Vou achar maravilhoso. Bom, semana que vem eu já estou aqui, né? Ah, beleza. Ô, Giovanni está por aí, Braz também. Legal. Muito bom reencontrá-los. Maria de Fátima, a Mari também. Bom revê-lo aí, Mari. É que eu não vejo vocês enquanto eu estou fazendo a aula aqui, fazendo os slides, eu não consigo vê-los, tá? Eu fico só com o slide na minha frente, só fico de ouvido em vocês. Tá? Não tem semblante, só sotaque. Tá certo, pessoal? Tá? Mais alguma pergunta? Não, né? Então, pessoal, nos vemos, se Deus quiser, Rafa, sábado que vem. E essa semana, então, eu estou gravando essas palestras para te mandar, tá, Rafa? Beleza? Pessoal, obrigado. Um bom domingo, um bom final de semana a todos. Eu que agradeço. Tchau. Ótima semana a todos. Igualmente. Mesmo para sair daqui. Tem um botão que pode desligar o telefone. Levem essas impressões, só atropelando você, Rafa. Leve essas impressões lá para os grupos, seja lá no site do Magdala, no Face do Magdala, no grupo de estudos, lá no Amigos Espíritas. Nós precisamos divulgar, difundir isso para a gente